Aí galera do YouTube, fiz um primeiro vídeo, chorei um pouco, mas quem não chora, né? Quem não chora por um pequeno inseto nunca vai saber o que é amar, pois na Bíblia diz: se você não ama as coisas pequenas, como conseguirá amar as coisas grandes? Seja semelhante, seja amável, seja misericordioso com tudo que Deus fez, com toda a sua criação. Jesus ama muito. Com certeza até ele ia se comover com essa cena. Eu não faria isso se pudesse. Se eu tivesse uma gaiola. Podia até fazer isso se eu fosse rico ou ter uma gaiola, mas como ser rico é impossível, então mesmo sendo pobre, se eu tivesse uma gaiola, eu não teria feito isso. Teria colocado numa gaiola e criado ele como um animal de estimação. E não maltratado desse jeito. Ele tá sofrendo aí. Vai sofrer a noite toda. Espero que a mãe seja morto, porque se minha mãe pegar, vai esmagar muito, vai esmagar ele. Minha mãe não... misericórdia. Minha mãe não tem dó de inseto não. Já vi ela matar tantos. E eu ficava com dó quando era criança. Então eu vi ela matar isso aqui. Eu nem ia conseguir olhar, por isso que eu não avisei pra ela que ele tá aqui. Mas é isso, né? Pega tudo, acabou de pegar um rato. Ele ia infestar aqui. Comer tudo aqui, invadir tudo, sujar meu guarda-roupa. Guarda-roupa pra minha mãe. Tem um jeito de fazer isso. Pequeno, indefeso. Não deve ser maltratado. Mas não tem outro jeito. O único jeito é esse. Não tenho gaiola pra pegar rato. Não tenho condição, sou desempregado. Estou desempregado há muito tempo. Não tenho estudo para arrumar um emprego. Porque uma gaiola para pegar um rato deve ser muito caro. E eu faz até vergonha dizer que eu não tenho um centavo no bolso. E para comprar uma gaiola para prender esse rato, eu até criar ele como animal de estimação. Para não deixar ele sofrer desse jeito. Porque ele vai sofrer muito. Vai se cansar. Vai ficar sufocado com a cola. Da cola entrar na boca dele. É triste. Quando aproxima, ele tem medo. Se apavora. Adoro ver ele apavorado. Aí, se fosse o que ele faz pra escapar, coitado. Até Jesus Cristo estivesse nessa hora aqui. O próprio Jesus estivesse aqui, também sentiria dó. Porque Deus é todo poderoso, todo misericordioso. Deus foi o criador do mundo. Criou todos os animais e o ser humano. E tudo que ele cria, ele ama. Abençoa toda a sua criação. Com certeza ele choraria junto comigo, olhando um rato desse sofrendo. Deus é amor. Deus é fiel. Quem fala mal de mim por esse vídeo está na mão de Jesus Cristo. Que Deus o abençoe se falar bem de mim. E está na mão de Jesus Cristo se me criticar também. Dizer que eu sou mole. Dizer que eu sou uma bichona porque tá chorando. Quem não conhece Jesus Cristo chamaria o Jesus Cristo de bichona também, por chorar pela criação de Deus, por todos os animais que Deus ama, que Deus criou e abençoou, por todas as pessoas que Deus ama. Deus é amor, infinitamente misericordioso, todo poderoso. Também sente a mesma dor que eu sinto.
Mas o que eu posso fazer, né? Como eu já falei, eu não tenho uma gaiola pra criar. O dia que ele já tá aí, não tem como tirar. Se tirar, ele rasga a pele, se machuca mais ainda. O único jeito é deixar morrer. Essa cola, quando pega, essa cola é fodida. Quando segura, não tem jeito, não escapa. Eu tenho mais outro rato maior pra pegar aqui, mas não sei se ele já foi embora, se ele ainda tá por aqui. Mas é isso. É isso, galera. Fica aí nos comentários, dê alguma coisa, dê um sim. Fala alguma coisa nos comentários, o que vocês pensam desse vídeo. Falam mal de mim, falam bem de mim. Como eu já disse, está na mão de Jesus quem falar mal de mim. E Deus abençoe muito. Em nome de Jesus, quem fala bem de mim. Fui.